Olá, boa tarde a todos. Eu sou Brunella Veloso e sou jornalista e estou aqui como mediadora do nosso Fórum Negócios de Impacto Social. Tá? O Fórum de Negócios de Impacto Social é uma iniciativa direcionada ao debate e articulação de estratégias sobre os investimentos das mineradoras voltados ao desenvolvimento local, ao fomento a associações e cooperativas, o fomento a cadeias produtivas e fornecedores locais. O Fórum também destaca o potencial para o estímulo do empreendedorismo, para a geração de renda e para a ativação econômica das comunidades. E esse fórum conta com a organização da Redes. A Redes é uma iniciativa do Sistema FIEPA, pioneira em sustentabilidade econômica e na disseminação de negócios de impacto e internalização das riquezas do Estado do Pará. Há 20 anos, a Redes desenvolve ações que fomentam o ambiente de negócios industriais, potencializando o crescimento das empresas locais, gerando inteligência de mercado e conexões entre quem compra e quem vende no universo industrial. A Redes atua no processo de elaboração de planejamento e execução de ações de mitigação, compensação e minimização dos impactos de empreendimentos industriais dos mais variados portes. Desenvolve também as melhores estratégias de relacionamento com a comunidade, de liberação e cumprimento de licenciamento ambiental, de reassentamentos e de execução de políticas de responsabilidade social. O nosso fórum conta com 4 participantes, tá bem? A gente vai passar agora para a apresentação desses convidados. Nós temos aqui o José Lourenço, que é CEO na Biotech Amazônia. Tá? Está presente também o João Meirelles, diretor do Instituto Peabiru. Também está conosco a Karen Gatti, gerente de comunicação da Mineração Rio do Norte. E também a Rita Areias, presidente do Conselho de Responsabilidade Social, o CORES da FIEPA. A gente vai, então, apresentar aqui a dinâmica do nosso evento. Nós dividimos a dinâmica, primeiro numa apresentação, tá? São 10 minutos para cada um dos convidados. Depois disso, nós vamos passar a um debate, onde eu vou poder fazer perguntas e poder ter a interação dos convidados entre si. E, por fim, a gente vai abrir para as perguntas do público, tá bem? O primeiro a falar conosco, a apresentar as suas ideias, é o José Lourenço, da Biotech Amazônia, tá? Quando estiver pronto a apresentação do José Lourenço, na verdade ele não vai apresentar slide, vai só conversar conosco. Vamos aguardar aqui a entrada dele. Já estou, já tá? Ok. Estão me ouvindo? Posso iniciar? Ótimo, tudo bem. Uma boa tarde a todos os participantes desse evento. Eu quero parabenizar o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, pela realização dessa Expo IBRAM, bem como todas as entidades governamentais e privadas que estão apoiando esse evento da maior relevância para todos nós. Quero fazer uma saudação especial à nossa moderadora, Brunella Veloso, e aos demais palestrantes desse Fórum Negócios de Impacto Social, o João Meirelles Filho, do Peabiru, a Karen Gatti, da Mineração Rio do Norte, e a Rita Areias, do Conselho de Responsabilidade Social da FIEPA. Eu gostaria de iniciar destacando o pronunciamento ontem, durante a abertura desse evento, do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, que enfatizou textualmente que o Pará é uma potência mineral e nosso dever é cada vez mais buscar compatibilizar a atividade produtiva com a floresta em pé, promovendo o desenvolvimento sustentável para a região. Ele informou que o governo estadual está promovendo uma reforma na política estadual para estimular o desenvolvimento do setor mineral, prevendo, inclusive, a capacitação de profissionais. O Boletim Econômico Mineral do Pará, divulgado em julho desse ano pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, o Simineral, presidido pelo nosso prezado Zé Fernando, demonstra que o Estado, no primeiro semestre de 2020, participou com 34% das exportações minerais do país, ocupando o primeiro lugar
como o que mais exporta produtos minerais. Dos 6,7 bilhões de dólares exportados pelo Pará de janeiro a julho de 2020, a mineração representou 88,6% das exportações totais do Estado. O Pará foi o estado que mais arrecadou recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, representando 49% de recolhimento do recurso no Brasil durante o primeiro semestre de 2020, com pouco mais de 1 bilhão de reais. Por ser o maior estado produtor de minérios, o Pará é, consequentemente, também o maior arrecadador de CEFEM do Brasil. E para disciplinar a aplicação desses tributos arrecadados nessa importante área da indústria paraense, o governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado a Lei Complementar 133, datada de 6 de novembro, agora, no início desse mês, 6 de novembro de 2020, que trata sobre a destinação da compensação financeira para a exploração de recursos minerais no estado do Pará. Com a nova lei, pelo menos 20% dos recursos da CEFEM destinados ao estado serão aplicados em atividades relativas à diversificação econômica, ao desenvolvimento mineral sustentável e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Acho que isso é algo que vinha sendo pleiteado e defendido já há alguns anos pela comunidade científica, tecnológica, bem como as pessoas preocupadas com o desenvolvimento de uma mineração sustentável. Desses 20%, 75% devem ser destinados ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação tecnológica, bem como apoiar a formação profissional, educação profissional, educação técnica, tecnológica. Ainda conforme o dispositivo legal, 25% dos recursos da CEFEM vão para a promoção e apoio a startups e micro e pequenas empresas inovadoras e ou de base tecnológica. Esses recursos ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, SECTET, que, aliás, é exatamente com essa secretaria que a Biotech Amazônia foi qualificada como organização social e tem um contrato de gestão na área de desenvolvimento tecnológico e científico. E vale destacar que, por outro lado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, elaborou o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para minerais estratégicos. E uma das prioridades é o desenvolvimento da cadeia produtiva de agrominerais no país. O forte dinamismo do setor agrícola brasileiro, com crescente taxa de produção associado à carência de matérias-primas minerais para a produção de fertilizantes NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, faz com que o segmento de fertilizantes contribua para o déficit comercial da indústria química nacional. Dessa forma, avalia-se como principal desafio tecnológico de agrominerais a identificação e caracterização de novas fontes minerais e o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas para a produção e uso eficiente de nutrientes e insumos, ou seja, os agrominerais. E aqui eu gostaria de destacar, já que um dos objetivos do evento e desse fórum é indicar projetos e ações que podem ser destacadas no fórum, que existe um grupo de grande competência instalado na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Geociências, que, aliás, eu sou oriundo, participei já há pouco mais de 40 anos da criação dessa instituição, em parceria com outras instituições locais, como a Federal Rural, o Instituto Federal do Pará, também com apoio de outras instituições nacionais. Aqui cabe destacar a Universidade de Brasília,
a Universidade Federal de Viçosa, o CETEC, Centro Tecnológico de Minas Gerais, inclusive há uma cooperação também internacional, e esse programa se chama Programa de Rochagem e Remineralização de Solos. E aqui eu queria destacar o que é exatamente rochagem e remineralização de solos, ou seja, é o uso do pó de rocha como fonte de nutrientes para remineralização e manejo de solos, que é uma extraordinária alternativa para o setor agropecuário brasileiro. Ou seja, a rochagem é uma atividade industrial de produzir pó a partir da moagem de determinados tipos de rocha, as quais, em função de suas propriedades químico-mineralógicas, podem servir como remineralizadores de solos para uso na agricultura e na pecuária, e que podem substituir com vantagem os insumos importados pelo Brasil para fertilização de solos, importação que onera fortemente a balança comercial nacional. Então, é uma nova rota tecnológica, a qual pode ser largamente utilizada no país, mas que ainda é muito pouco conhecida e menos ainda empregada. E aqui eu destaco alguns desses projetos, alguns inclusive já com apoio financeiro, dentro dessa linha de remineralização de solos, cujo objetivo é justamente remineralizar os solos a partir de materiais geológicos disponíveis regionalmente. No caso, aqui no Pará, iniciando com o projeto Remineraliza Pará. E difundir essa tecnologia de rochagem como forma de potencializar a produção agrícola e florestal, especialmente em áreas de baixa fertilidade ou já degradadas. E aqui eu queria destacar, já que o objetivo é esse, é levantar a possibilidade de negócios de impacto, eu diria socioeconômico e ambiental também, que estão, então, em fase de implementação, alguns projetos. Um é o arranjo produtivo local agrícola mineral, no nordeste do Pará, com apoio já garantido da SUDAM, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e da qual também participa, com apoio, a SEDEM, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. Esse é desenvolvido no nordeste do Pará. E também um projeto que já foi selecionado na chamada Carteira de Projetos do Centro de Desenvolvimento Regional, que é um projeto coordenado a nível nacional pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e a nível local pela Organização Social Biotech Amazônia, que foi selecionada a partir de um chamamento público pouco antes da pandemia, em março. Esse envolve remineralizadores de solos para aumento da produtividade de hortifruti granjeiros na mesorregião de Belém, justamente com apoio do Centro de Desenvolvimento Regional do Pará. Ambos os projetos têm por objetivo disponibilizar insumos a partir do uso de pó de rocha regionais, de modo a favorecer centenas de agricultores familiares, bem como empresas que se interessem pela produção, distribuição e aplicação desse insumo. Isso envolve, inclusive, um bom número, centenas de agricultores familiares, trabalhando aí principalmente em algumas cadeias produtivas, como é o caso da mandioca, do feijão, do milho. Nós acreditamos que uma das melhores oportunidades de negócios de impacto econômico, social, é justamente o reaproveitamento de rejeitos da mineração. Já existem alguns exemplos a nível nacional, alguns projetos pilotos, por exemplo, a Vale tem um para transformar os rejeitos em produtos para construção civil, como blocos de concreto, pisos. Inclusive, eu destaco que esse tema ele será debatido em um evento virtual no próximo dia 1º, agora de dezembro, promovido pelo IBRAM, com o Ministério de Minas e Energia, de forma a contribuir com políticas públicas
ações e programas direcionados ao reaproveitamento de rejeitos da mineração. Afora esses projetos já em andamento, o primeiro já com financiamento, deve iniciar já no próximo ano, o segundo nessa região, na mesorregião metropolitana de Belém, também já com projeto selecionado, eu gostaria de destacar um desafio muito grande que foi colocado a esse grupo do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, em parceria com outras instituições, e eu destaco aqui novamente a Universidade de Brasília. Foi uma provocação que nós da Biotech fizemos para esse grupo de grande competência, que envolve aí dezenas de pesquisadores em várias áreas, não só nas geociências, nas ciências geológicas, como também na área agronômica e na área florestal. E esse programa, na verdade ele é bem mais amplo que um projeto, é o programa Remineraliza Amazônia, ou seja, seria o uso de pó de rochas, ou seja, principalmente os subprodutos da mineração, baseados nessa tecnologia como um mecanismo de fertilizar solos intemperizados ou degradados, disponibilizando, portanto, macro e micronutrientes já perdidos nesse processo de intempérie ou pelo uso inadequado. E a ideia é implementar ações para essa reinserção produtiva de áreas antropizadas, degradadas ou pouco produtivas na região amazônica, ou seja, a ideia é dar uma dimensão amazônica, sobrepondo iniciativas sustentáveis para reverter o que vem sendo denominado como arco do desmatamento, ou seja, um arco que pega desde aqui do Nordeste do estado, né, aquela região do Gurupi e, portanto, a área também do oeste do Maranhão, descendo para o sul, sudeste do Pará, uma área muito grande do Mato Grosso, Rondônia, indo até o Acre, né, muito conhecido como o arco do desmatamento. E, nesse sentido, a remineralizar os solos potencializa atividades produtivas, facilitando a criação de uma ação reversa, justamente um arco de reflorestamento ou revegetação, a qual é capaz de se contrapor às ações de desmatamento e de uso inadequado do solo, e que resulte numa linha verde, que agregue iniciativas de produção agrícola, florestal ou silvicultural em toda a região amazônica. É óbvio que esse é um projeto de médio e longo prazo e que envolve investimentos importantes, públicos e, em especial, recursos privados. Ou seja, essas áreas envolvidas nesse delineamento devem preferencialmente incorporar os preceitos da sustentabilidade econômica, ambiental, social e obviamente, produtiva. Eu gostaria aqui de destacar, então, alguns aspectos, ou seja, a possibilidade, então, do ponto de vista de benefícios e sinergia desse que nós estamos chamando o arco o cinturão verde, o aumento das áreas potencialmente produtivas. É importante a gente destacar que isso tem um impacto significativo nacional e mesmo internacional, né, relativo a essas ações ambientais e produtivas para a região amazônica. Isso envolve, inclusive, a questão ligada ao mercado de carbono, né, ou seja, sequestro de carbono. Afora, obviamente, a questão econômica, a redução dos custos de recuperação de solos pouco férteis ou já degradados pelo uso inadequado, a potencialização da formação de arranjos produtivos locais, né, os APLs, envolvendo os setores de mineração e de produção agroflorestal. Inclusive, nesse primeiro projeto que eu mencionei, que é justamente na região nordeste do Pará, a CDM já está implantando, está em vias de implantar esse arranjo produtivo local naquela região nordeste do Pará, voltado para algumas culturas
conforme eu mencionei, a mandioca, o feijão, o milho, e até mesmo a soja, né, que começa a aparecer em vários locais da Amazônia. Falta um pouquinho, falta metade. Já acabou? O tempo acabou. É isso? O tempo acabou. Já, né? O tempo encerrou. Perfeito. Acho que era esse o recado que eu gostaria de dar e recomendar fortemente que esse projeto de remuneração rochagem seja considerado pelo Fórum como um dos projetos e ações que podem ser destacados no Fórum. Muito obrigado aí pela oportunidade. O fórum tem aproximadamente 120 minutos de tempo, né? Então, nós começamos às 15h30 e devemos acabar por volta de 17h30, tá bem? A gente vai passar agora a fala para o senhor João Meirelles, do Instituto Peabiru, tá bem? Convidado, a gente tem aí em torno de 10 minutos para a sua apresentação, tá bem? A palavra está com você. Perfeito. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que tenha uma apresentação, que ela aparecesse, que eu pudesse acompanhá-la e contar um pouco de uma experiência que nós estamos tendo com a Hidro. Eu não estou vendo a apresentação. Ah, sim. Bom, perdão. Então, obrigado novamente. O Peabiru é uma organização da sociedade civil. Esse material depois vai ficar disponível para vocês. Com 22 anos de atuação, hoje temos cerca de 30 colaboradores, isso depende muito dos projetos. Acabamos de aprovar um projeto grande com a Petrobras na área dos manguezais, então essa equipe, junto com a FPA de Bragança, deve aumentar brevemente. Nós temos uma sede em Belém, somos auditados externamente, temos uma governança complexa e atuamos muito com grandes corporações, né, e sempre objetivando aí facilitar processos de desenvolvimento territorial e por uma Amazônia de direitos. Aqui um grupo de pesquisadores socioambientais, mulheres e jovens ali de Tailândia, Moju, junto à Agropalma, que é um parceiro com o qual a gente trabalha há bastante tempo. Nós temos aí 4 áreas de atuação: cadeia de valor amazônica, que eu vou daqui a pouco entrar nela, junto com a questão de ação social corporativa, a proteção social e a conservação da biodiversidade, né? Nós atuamos principalmente na Amazônia Oriental, e principalmente na mesorregião aí do Nordeste paraense, a Grande Belém e o Marajó, mas com a Unicef, por exemplo, a gente apoia a Unicef nos 9 estados amazônicos, nos 750 municípios, na área de direitos da criança e do adolescente, né? Temos parceiros aí dentro do setor mineral, no momento com a Hidro, né? Mas também outros parceiros, outros projetos como a plataforma Parceiros da Amazônia, onde diversas mineradoras estão presentes, e ONGs também, e somos parceiros do Museu Guild para a revitalização do Parque Zoobotânico. Nós trabalhamos muito na perspectiva da pesquisação, que a gente desenvolve com a agenda local, com a agenda do território, não vimos com uma agenda própria, uma metodologia que é desenvolvida junto com os parceiros, né? E nesse sentido, eu acho que quando a gente fala em impacto, né, em negócios de impacto, eu acho que a gente tem que focar na questão do alimento. Porque, por exemplo, a questão da cadeia de valor da mandioca, ela envolve aí mais de 500 mil famílias e a gente nunca deu a prioridade, a gente de forma geral, a sociedade, as empresas, os diferentes níveis de governo, nunca deram a prioridade que a questão merece. Primeiro por uma questão de soberania alimentar, né? E depois que melhorias na produção da mandioca, o Seixas observou muito bem a questão mineral, que os paupérrimos solos, e são muito diversos tipos de solo amazônico, mas em particular aqui do Nordeste paraense, né, Marajó, exigem aí toda uma correção, enfim, um conjunto de atividades, inclusive na vegetação, para recuperação e manutenção desses solos, né?
Então, quando a gente pensa na soberania alimentar, a gente tem que olhar a cadeia da mandioca, né, e também olhar a identidade cultural do território, né, a importância, por exemplo, da farinha de mandioca. Eu gosto de falar da família da mandioca, né, para a alimentação do paraense, do amazonense, do amapaense, enfim, dos diversos amazônidas, né, e como isso afeta quando o preço da mandioca, quando a produção da mandioca tem mudanças, como isso afeta tanta gente. Né? Então, se a empresa privada quer olhar o seu entorno, os seus vizinhos, né, e pensar junto com o seu território o desenvolvimento, vamos começar pela farinha da mandioca. Eu acho que isso é algo que nós já temos bastante experiência na Embrapa, nas diferentes EMATER, nos institutos de pesquisas, né, no IEPA, agora na Biotech, no Guild, enfim. Eu acho que aí nós temos que essa agenda, nós temos que dedicá-la fortemente. Recentemente, com a valorização do açaí, mais de 150 mil famílias, principalmente aí do Baixo Tocantins, do Baixo Amazonas e do Marajó, e até da Grande Belém, né, os ribeirinhos de Barcarena, Belém e tal, Abaetetuba, tem tido nisso uma oportunidade. Mas o açaí está longe de ser sustentável, principalmente pela condição social. Né? Nós fizemos um trabalho recente, aí, apoiado pelo Tribunal Regional do Trabalho, de pesquisa, e verificamos, né, da precariedade do trabalho no açaí, né? da presença forte do trabalho infantil. Então, se a gente quer entender o açaí como sustentável e falar que isso é sustentável, nós temos que fazer essa lição de casa. Então, essa agenda ela é extremamente importante porque ela é também alimentação, está ligada à soberania alimentar de partes relevantes da Amazônia, né? E também é uma grande oportunidade. Ela está posicionando a Amazônia, hoje é o grande embaixador, né, da Amazônia do ponto de vista de produtos extra-minerários, né, e extra-madeireiros, né, dentre os produtos não madeireiros, é de longe o produto que posiciona a Amazônia. Né. Então, eu acho que essas duas cadeias de valor que podem ser sustentáveis, né, a mandioca tem vários diferentes problemas que eu não vou percorrer aqui, mas eu acho que o principal problema da mandioca é a invisibilidade. E do açaí é que nós não estamos fazendo a lição de casa na questão da qualidade do trabalho, da formalização. Né? Então temos uma quantidade e nós temos conhecimento em relação a tudo isso, não é um impedimento, o impedimento não é capital, não é conhecimento, não é tecnologia, o impedimento é vontade do consumidor, da sociedade civil de posicionar, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério, enfim, dos diferentes órgãos públicos e da ciência ser utilizada, das EMATER funcionarem, e as empresas têm aí, os seus vizinhos, grandes oportunidades. Né? A mandioca, como todos sabem, é um processo bastante artesanal, bastante informal, e eu acho que a gente pode rapidamente seguir para a formalidade, né? A partir aí de pequenos ajustes e trabalhando no local, no universo do local, né? E nesse sentido, a pesca também vai no mesmo caminho, não vou aqui me alongar, mas ela também envolve uma quantidade enorme. Então, se essas três, e a pesca no sentido geral, né, do camarão, do caranguejo, do pescado, do peixe, né, e daí por diante. Né. Nós, recentemente, né, começamos um trabalho aí, e outras oportunidades que um dia a gente pode conversar sobre mel de abelha sem ferrão, que a gente conseguiu a formalidade da cadeia, né? O turismo de base comunitária, que ainda são promessas para a Amazônia, né? Mas recentemente a Hidro iniciou um projeto extremamente importante, que é o Ativa Barcarena. Já temos 1 ano de projeto, temos uma perspectiva aí nos próximos 5 anos, de junto com um grupo de 300 agricultores em Barcarena, fortalecer a agricultura familiar, usando técnicas locais, simples, objetivas, e olhando para as cadeias de valor locais no mercado local, com todo respeito a projetos que busquem exportação, que busquem outros mercados. Eu acho que a gente tem que resolver as questões locais, no local,
da grande... Por exemplo, o restaurante industrial. Por que os restaurantes industriais, das 10 principais indústrias em torno de Belém, Barcarena, elas têm hoje mais de 100 mil refeições por dia, 30 milhões de refeições num ano? Por que a agricultura familiar local abastece com menos de 5% das compras desses restaurantes? Eu acho que é sentar na mesa e resolver esse problema, que é um problema da mesa de todo dia, do café da manhã, do almoço, do jantar. Esse tipo de problema é que vai transformar, que vai alcançar justiça social, soberania alimentar, vai reconhecer o papel da ciência. E é nesse sentido que eu acho que organizações da sociedade civil, como o PEABIRU e diversas outras, e organizações de pesquisa, estão fazendo o que poderia se chamar de acupuntura social, que é chamar a atenção para as questões. Nenhum de nós sozinho, nenhuma das grandes, enfim, nenhum dos atos, de qualquer forma que ele seja, vai resolver a questão, mas ele vai trazer caminhos, luzes. Então é nesse sentido que eu venho contribuir com esse debate, né, com esse fórum, para a gente pensar em cima destas cadeias, com toda a importância que tem projetos de inovadores, e a gente mesmo está envolvido em diversos deles, mas vamos pensar na base de todo dia, na base da agricultura familiar, da justiça social, da soberania alimentar e na vizinhança, na boa vizinhança, no nosso prato do dia a dia. Então é nesse sentido que eu deixo aqui essa mensagem. Não vou, nesse tempo curto, conseguir percorrer todo esse processo, mas eu agradeço aqui a oportunidade de apresentar para vocês este grande desafio. Muito obrigado. Muito obrigada, João Meirelles. Em pouco tempo levantou tantas ideias, né? Mas a gente vai ter tempo de conversar melhor daqui a pouco. Eu passo, então, agora a palavra para Karen Gatti, que é gerente de comunicação da Mineração Rio do Norte. 10 minutos. Tá bem, Karen? Obrigada. Combinado. Obrigada, Brunella. Eu queria agradecer também a apresentação do João, do José, e estou aqui esperando ansiosa a apresentação da Rita na sequência da minha. Né? Eu participo da Exposibran, estava fazendo uma recontagem, acho que desde 2007, que foi a primeira que eu participei. Então, pelas minhas andanças depois fora do mercado de mineração, eu participei como apenas visitante, né, da Exposibran, então é um evento que eu adoro, é um prazer estar aqui, a convite da Redes FIEPA, né, e agradeço muitíssimo. Eu vou falar um pouco sobre a mineração Rio do Norte e do que a gente tem feito aqui, principalmente nesse período que a gente tem vivido de pandemia, né, quais são as ações que a gente colocou, mas para vocês poderem entender, eu preciso um pouco contextualizar quem é a mineração Rio do Norte e onde que a gente está localizado. Né? Eu vou tentar passar o slide. Vamos lá. Então, a mineração Rio do Norte, ela começou o projeto de mapeamento da bauxita na década de 60, né? A operação começou depois, na década de 70, são 41 anos de operação que a gente tem. Somos atualmente a maior produtora de bauxita do Brasil e a quarta maior do mundo. Temos uma capacidade instalada de produção de 18 milhões de toneladas. A gente hoje entrega um pouco menos dessa capacidade, fica em torno de 12 a 14 milhões por ano, né? Mas a gente tem a capacidade, a gente já atingiu picos de produzir 18 milhões. Próximo. Somos uma empresa de capital fechado, os nossos acionistas são a Vale, ela tem a maior participação, né, a participação maioritária, Alcoa, Hidro, CBA, South 32 e a Hidro, eu já falei a Hidro, né, e a Rio Tinto. São os nossos acionistas, essa é a composição acionária da empresa, e ela se mantém assim há alguns anos. Temos orgulho desse número, 87% dos nossos empregados, eles são da região do Pará, né? Temos em torno de 4.500 terceirizados e diretos, gira em torno de 1.400, 1.500 empregados. Hoje a gente tem um programa de diversidade que começou esse ano com o tema minerando
minerando juntas, mas a gente está mudando o tema para a gente poder incluir todas, não se limitar apenas a gênero. Tá? Então, nós estamos abarcando outras, com um nome que abarque toda a diversidade e que a gente também possa trabalhar isso, inclusão, de maneira mais efetiva. Próximo. Aqui tem um resumo da nossa operação. Basicamente, quem é do segmento conhece. A gente tem a floresta, a área que vai ser minerada, onde que geralmente a bauxita ela está em platôs, né? Então, a gente feito a supressão vegetal, feito primeiro o inventário florestal para poder mapear quais são as espécies vegetais. A gente trabalha com uma mineração sustentável, ambientalmente comprometida, né, onde que a gente procura, onde a gente restitui a formação original de antes do processo de mineração. Então, é feito o decapeamento, né, feita a extração do minério. Esse minério, de maneira geral, ele sofre um processo de britagem. O processo de beneficiamento dele é a lavagem do minério com água. 80% dessa água usada no processo de lavagem, ela é reaproveitada nesse processo de beneficiamento. O rejeito, que é a argila, ele é depositado no que a gente chama aqui de tanques de rejeito, né? Essa bauxita ela é feita um carregamento via ferrovia para a área do porto. Uma parte dela passa pelo processo de secagem para poder ser embarcada, outra é embarcada diretamente úmida nos navios, tá? Próximo. Aqui, para vocês entenderem onde que a gente está bem no meio da floresta amazônica. A gente é um distrito de Porto Trombetas, que pertence a Oriximiná, que é um município próximo, né? A maior cidade, a cidade de maior... Pode voltar, por favor? Obrigada. A cidade de maior influência que a gente tem, né, é Santarém, mas a nossa área de atuação, ela envolve as cidades de Faro, Terra Santa e Oriximiná. Só para vocês entenderem, a gente está bem no oeste do Pará, com características bem próprias, né, da região. Próximo. E o único acesso aqui a Porto Trombetas, a mineração Rio do Norte, é por via aérea ou fluvial. As nossas estradas aqui são os nossos rios, como eu gosto de falar, e é um desafio porque a gente está bem no meio da floresta amazônica. O profissional, além de ter que entender toda a dinâmica, tem que entender de logística, para poder entender como que as coisas chegam aqui. Então, é um desafio, mas é uma delícia. Nós estamos cercados por comunidades tradicionais, temos comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas, e a gente tem uma forte atuação com elas por meio dos nossos projetos de educação socioambiental. São mais de 65 projetos ao todo. A gente beneficia mais de 100 mil pessoas, né, sempre pegando nesses 3 municípios. Nós tivemos uma experiência muito rica, que eu vou compartilhar com vocês um pouco mais à frente, que foi durante o processo durante a pandemia, né, a gente ainda não saiu dela, mas nós conseguimos atuar de uma maneira bem efetiva aqui na região, ampliando algum desses projetos sociais para a gente poder levar assistência de saúde para as comunidades que normalmente não eram cobertas, né? Por exemplo, a gente tem um projeto que é o Projeto Quilombo, que ele atende 14 comunidades. Durante a pandemia, a gente ampliou para 25 comunidades, pegando inclusive o Alto Trombetas, chegando até Cachoeira Porteira, que são comunidades indígenas que a gente tem nessa região. Então, a gente teve uma atuação muito forte durante a pandemia. Mas eu queria resgatar um pouco da fala do José em relação à agricultura familiar, que é um dos projetos que a gente tem aqui, né, que a gente tem como foco desenvolver e gerar rendas, né, para a região, para essas comunidades que fazem parte desse programa de agricultura familiar, levando capacitação, né, ensinando técnicas para poder produzir essas culturas
e também galinha caipira, mas evitando que se façam queimadas e tendo uma geração de renda. Então, nossos projetos, eles sempre têm esses focos, tá? Seja na geração de renda, seja meio ambiente, seja saúde, ou seja na área de educação. Então, esses são os 4 pilares que a gente trabalha nos nossos projetos de responsabilidade social aqui na região. Eles são diversos. Recentemente, a gente lançou um programa de jovem aprendiz, né, que o público que a gente priorizou foram as pessoas das comunidades do entorno de Porto Trombetas, para eles poderem vir participar do processo de jovem aprendiz que dura em torno de 1 a 2 anos, né, com possibilidade de efetivação depois do curso. Basicamente é isso. Eu queria agradecer, então, a oportunidade. Obrigada, Karen. Eu vou, então, convidar a Rita Areias, que é presidente do Conselho de Responsabilidade Social da FIEPA, para falar conosco nesse momento. Rita, você tem até 10 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Brunella, tá? Ao João Meirelles, José Seixas e a Karen. Agradecer ao IBRAM essa oportunidade de mostrarmos um pouco do trabalho e desse braço da Federação das Indústrias, que é o Conselho de Responsabilidade Social, e eu vou fazer uma apresentação resumida, no tempo que nos foi permitido, para que vocês consigam perceber e entender um pouquinho do Conselho. Tá? Este Conselho Temático de Responsabilidade Social é um dos braços da Federação das Indústrias. Eu preciso aqui passar um minutinho. Sim, obrigada. Então, nós somos uma iniciativa da Federação das Indústrias, né, que atua em meio a uma rede de ações estruturadas e sistemáticas, né, onde nós temos por objetivo sensibilizar, motivar e facilitar o investimento social dos empresários paraenses. Então, muitas indústrias, muitas empresas, elas têm a vontade de atuar, querem atuar, e às vezes não sabem de que forma fazer. E através desse conselho é uma oportunidade em que nós podemos atuar com todos os braços da Federação das Indústrias e poder estruturar essas ações, né? Nós atuamos disseminando mentalidades, cultura, temos a participação ativa, como falei há pouco, de todos os braços da federação, seja através do SESI, do SENAI, do IEL, da Redes, né, que foi falado inicialmente. A atuação da Redes é bem atuante e sempre como uma parceira nesses eventos, trazendo as demandas, inclusive, de todas as indústrias que eles atuam. Tá? Próximo, por favor. Um pouco de exemplos de ações, né, que nós temos. Nós atuamos com vários braços, né? Não só na área de cidadania, tá? Onde nós temos alguns convênios já formalizados com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós fazemos a emissão de carteiras de identidades nas ações. Temos também parceria com a Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, onde nós também atuamos com a emissão de carteiras de trabalho, CPFs, atuamos também na área de saúde, com parcerias, com voluntários. Aí nós temos umas fotos, né, de uma ação que fizemos em parceria com a Norte Energia. Nós fizemos vários atendimentos em bairros de reassentamento e atuamos com toda essa frente, não só atuando com a emissão de documentos, como também na área de saúde, na área de educação, levando cursos através do SENAI, né? Desenvolvendo assim
a atuação de empreendedorismo, implantação de associações e desenvolvendo, assim, a cultura, né, da geração de renda e emprego. Próximo, por favor. Não só nessa linha de parcerias com indústrias que abrange esse segmento de cidadania, de saúde, de empreendedorismo, geração de renda, nós também temos dentro do Cores a responsabilidade do olhar para desenvolver projetos e ações que possam beneficiar o todo, né, a comunidade. Então, a criação do Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes é um exemplo disso. O nosso estado, ele tinha números bem aquém da realidade nacional, por uma cultura que ainda não havia sido trabalhada dentro do nosso estado, e com essa criação desse Banco Social, nós conseguimos mudar essa realidade, né? Então, nós aumentamos 8%, né, dessa cultura da doação de órgãos no nosso estado, 34% no aumento de transplantes de rim e córnea no estado, e em breve nós também já iniciaremos o trabalho de transplante de fígado. Então, o Cores, ele também atua junto à sociedade para desenvolver campanhas onde nós tenhamos como oportunizar e alavancar certas necessidades que o nosso estado demanda. Próximo, por favor. Tá? Além disso, nós desenvolvemos também muitas parcerias, né, filantrópicas, de ajuda e de apoio a muitas entidades que dependem de um suporte para que possam desenvolver o seu trabalho. Próximo. Bem, então eu falei aí muito rapidamente da nossa atuação, e o que é muito importante deixar registrado aqui é o completo envolvimento da iniciativa privada com a sua conscientização de que ela é parte fundamental na alavancagem do desenvolvimento, tá? E dessas ações que envolvem não só condicionantes, mas também a responsabilidade de que nós, como empresários, somos propulsores dessas ações, né? Então, nós temos a perfeita consciência disso, e o Conselho de Responsabilidade, ele integra a federação e, com todos os seus braços, está à disposição e sempre aberto para contribuir na alavancagem de toda esse escopo de suma importância para que realmente nós consigamos transformar e fazer a diferença. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Nós vamos passar agora para o nosso debate, né? A gente organizou aqui de uma forma que todo mundo possa falar e contribuir, né? Possa interagir também. Então, eu vou começar com uma pergunta e tem uma outra pessoa definida para fazer um comentário, né? Começo, então, fazendo a pergunta para o senhor José Lourenço Seixas e vou pedir que a Karen Gatti faça esse comentário, né? Essa pergunta. Fique à vontade, Karen. Vamos começar, então, aqui com o José Lourenço. Existe um centro de desenvolvimento regional no Pará, né, coordenado pela Biotec Amazônia, é isso? Então, eu queria que o senhor falasse qual é o papel desse Centro para o Desenvolvimento Sustentável da nossa região. Nós, conforme eu mencionei anteriormente, nós somos uma organização social qualificada pelo governo do Estado. Houve um chamamento, um edital público em 2016, e nós fomos selecionados e fomos um contrato de gestão com o governo do Estado do Pará por meio da SECTET, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Agora, em março, pouco antes da pandemia, exatamente no dia 16 de março, o Centro de Gestão e Estudo Estratégico, que é uma organização social federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, lançou um chamamento público, justamente, eu estou com ele aqui, esse chamamento ele convidou entidades privadas sem fins lucrativos, sediadas no Pará, a manifestar interesse numa celebração de parceria para a implementação de um centro de desenvolvimento regional no estado do Pará. Essa experiência desse centro de desenvolvimento regional vem sendo desenvolvida com apoio do Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, desde 2017, a Secretaria de Educação Superior, e o objetivo fundamental era fazer com que a academia, as universidades e institutos de pesquisa, se envolvessem mais no desenvolvimento local, né? Quer dizer, é uma constatação de todos nós, né? Eu atuo há 45 anos na área acadêmica, né? Dirigi universidades e institutos de pesquisa, e sempre há uma dificuldade muito grande no envolvimento dessa academia na questão real, né? De desenvolvimento local. E o objetivo desses centros é justamente esse. Houve uma primeira experiência, em 2017, em Campina Grande, na Paraíba, em seguida numa região de Itapeva, na região oeste de São Paulo, em seguida na região de Campanha, lá em volta de Bagé. A última, mais recente, foi na cidade de em torno de Brasília. E então, houve esse chamamento, foi uma demanda nossa, a própria bancada federal do Pará, no sentido de se realizar essa experiência no Pará. E nós, então, selecionamos, implantamos, fizemos um grande evento de implantação, se realizou no auditório da Federação de Agricultura, quando nós participamos, primeiro definimos um fórum de governança desse fórum. Isso é importante destacar, que desse fórum fazem parte a Fiespa, que é o Fórum das Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa, praticamente todas as ICTs do Estado, as federações de indústria, agricultura, SEBRAE e a Organização das Cooperativas Brasileiras. O governo do Estado está representado não só pela SECTET, como pelas secretarias de desenvolvimento, CEDEM, CEDAP. Então, é um fórum bastante diversificado, e nessa ocasião nós selecionamos o foco temático desse primeiro Centro de Desenvolvimento Regional. E focamos na bioeconomia, entendida de uma forma bem genérica, selecionando a questão, primeira, alimentos. Acho que João Meirelles colocou muito bem a importância fundamental da questão ligada a alimentos, as cadeias produtivas, principalmente aquelas que o Pará tem liderança, o açaí, o cacau, a palma, mas envolvendo a questão da pesca, aquicultura, inclusive da pecuária sustentável também. Selecionamos também como tema bioprodutos, focando principalmente naqueles projetos de maior maturidade, como é o caso da área de cosméticos e fármacos. E um terceiro importantíssimo é a área de saneamento, de uma forma geral, principalmente aproveitamento de resíduos sólidos, né? Temos um novo marco aí para saneamento, inclusive estimulando o consórcio de municípios. Um quarto tema foi energias sustentáveis, e o outro, que é da maior relevância, que é a questão da valoração dos serviços ecossistêmicos, ou seja, acho que a gente precisava aproveitar melhor no Pará e na Amazônia os serviços ambientais, né? Tem muito a ver com a questão do sequestro de carbono, conforme eu mencionei há pouco no projeto de revitalização, né, remineralização e trabalhar no arco do fenômeno. Então, nós temos hoje, através desse processo, uma carteira fantástica. Fizemos um chamamento, se apresentaram 200 e poucas propostas, dessas foram selecionadas exatamente 106, e boa parte das agências de financiamento, inclusive de recursos privados, né, que estão sendo lançados vários fundos pela Amazônia, e há uma perspectiva muito boa de que boa parte desses projetos venham obter financiamento, sejam públicos, estaduais e federais, sejam recursos privados.
Certo. Karen, você gostaria de fazer uma pergunta, um comentário para o senhor José Lourenço Seixas? Eu achei fantástica a palavra dele. São muito aderentes a vários projetos que a gente desenvolve aqui no âmbito, né, de socioambiental, são muito ligados aos valores que a gente acredita, do legado que a gente quer deixar como uma empresa, né? E, inclusive, você mencionou pesca, a gente tem aqui um projeto de piscicultura, que é a criação de peixes em tanques-redes, tem o da agricultura familiar, que eu já mencionei, tem a parte de educação, então tem toda uma cadeia de valor agregado para a região que a gente trabalha com ela, né? Eu acho que essa aderência ela é muito feliz nesse sentido da gente entender que estamos com visões, né, muito próximas, apesar da diversidade de palestrantes que a gente tem aqui, mas é uma diversidade, é uma riqueza que mostra essa aderência e uma preocupação, né, com esses pilares que são trabalhados nos nossos projetos. Eu queria fazer uma correção, eu mencionei o programa de Jovem Aprendiz, ele tem duração de 1 ano, tá? E ele é voltado para as comunidades do entorno. Então, eu queria agradecer a palavra do José Lourenço, a explicação dele e fazer esse complemento. Certo. José Lourenço gostaria de comentar? Eu gostaria realmente de dizer, esse CDR, esse primeiro, em função da própria pandemia, nós tínhamos que escolher uma região de integração do Estado do Pará, né? Temos 12 regiões de integração, nós escolhemos o que nós chamamos de mesorregião metropolitana de Belém, ou seja, além daquela chamada região Guajarina, né, que pega Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, nós incluímos Barcarena, pela própria proximidade, muito ligada a Belém, e nós aproveitamos, estendemos até Santa Isabel e Castanhal, ou seja, também é uma facilidade logística nesse período de tempo. Mas nós já estamos propondo, nós concluímos agora essa primeira etapa na mesorregião, com essa carteira de projetos, e já estamos propondo, com uma grande possibilidade de aprovação, da gente iniciar agora os chamados polos territoriais nas várias regiões de integração. Então, já selecionamos a região oeste do Pará, aí nós estamos realmente articulando o Baixo Amazonas e a região do Tapajós, aí envolve o que a mencionou, né, essa área da mineração Rio do Norte, enfim, ancorados em grande parte, que veja, o Centro de Desenvolvimento Regional significa transformar conhecimento acumulado nas nossas várias instituições em produto, em processo, em desenvolvimento local sustentável. Se envolve articulação forte com o poder público local, com as várias prefeituras, né? Sendo que, no caso do Oeste do Pará, o nosso foco principal será, obviamente, Santarém, irradiando para as diversas regiões. Também selecionamos o Xingu, né, com base em Altamira, ou seja, cada região dessa de integração envolve um número significativo de municípios, né, como é o caso do Xingu, com 10 municípios e tal. Escolhemos também o sul e sudeste do Pará, né, a região Carajás e a região do Araguaia, a Ilha do Marajó, inclusive já estamos com o plano de desenvolvimento do Marajó prontos, já há cerca de 1 ano que o próprio Estado do Pará nos demandou um plano de desenvolvimento do Marajó, né? Existe agora uma ação tanto estadual quanto federal, chamado Abraço Marajó, que aliás uma comitiva está chegando hoje à noite, vamos ter reuniões quinta e sexta-feira sobre esse plano de desenvolvimento do Marajó, novamente envolvendo em grande parte o que nós estamos chamando em bioeconomia. Bioeconomia entendida no sentido mais amplo, envolvendo inclusive a questão dramática, que é a questão ligada a saneamento. Em todas elas, uma busca de apoio, né, à Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, grande parceira nossa, assim como as federações de indústria e agricultura. De modo que eu acho que temos uma perspectiva muito boa de, ao longo dos próximos anos, a gente ter uma cobertura das
12 regiões de integração do Estado do Pará. Certo, muito obrigada. Vou então aqui falar com a Karen Gatti, depois eu vou pedir que o João Meirelles, caso queira comentar, fazer alguma pergunta para a Karen, fique à vontade, tá bem? A gente tem aí tempo, temos em torno de 5 minutos para cada fala, tá bem? Karen, a mineração Rio do Norte atua há 4 décadas no estado do Pará, né? E tem como peculiaridade atuar dentro da Floresta Nacional, a Floresta Saracá-Taquera, né? Saracá-Taquera. Isso. E além disso, outra peculiaridade é esse entorno, né? Que você até já até mencionou, que são as comunidades tradicionais, que ficam aí na região, no entorno da empresa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios e como a empresa está buscando fazer uma mineração sustentável nessa região. Obrigada, Bruna. Brunella, o que a gente tem feito aqui, isso ficou muito evidente durante a época da pandemia, porque a mineração ela é feita com diálogo, né? A gente tem que dialogar com os nossos diversos públicos e as comunidades são um público muito importante para a gente. Durante a pandemia, nós acabamos nos deparando com uma situação muito fora do contexto, né? Aqui em Trombetas a gente tem entre moradores que estão direta ou indiretamente ligados à atividade da mineração, são 7.000 pessoas, mas no nosso entorno nós também temos em torno de 7.000 pessoas, e a gente entendeu desde o início que não faria sentido a gente cuidar da gente e não cuidar do nosso entorno. Então, foi feito uma série de ações no sentido de abraçar esse entorno, de abraçar essas comunidades, para juntos todos conseguirem passar por esse momento. E surgiu das próprias comunidades, por meio da Universidade Federal Fluminense, que tem um campus aqui em Oriximiná, uma unidade em Oriximiná, na pessoa sob a liderança do professor Conte, junto com o Ministério Público, né, surgiu a iniciativa de se criar um grupo com todas as associações, né, associações quilombolas, ribeirinhas e indígenas, né, e a Mineração Rio do Norte era uma participante desse grupo, ela tinha uma participação efetiva, mas muito no sentido de a gente era mais um dentro do grupo, né? Isso foi muito rico, porque o próprio grupo foi em busca de alternativas, em busca de soluções para como enfrentar essa pandemia, né? Todo mundo ali tinha uma voz, mas com interesse em comum. E isso foi muito feliz, né? A mineração, ela conseguiu entrar com a parte de recursos para poder ajudar as comunidades a manterem o isolamento social. Então, desde março, a gente distribuiu todos os meses, cestas básicas todos os meses para essas comunidades. Como eu disse, já mencionei o projeto Quilombo, que é um projeto que é um barco que ele sobe o rio, né, com uma equipe, com um médico, com uma equipe de enfermeiros, ele faz uma assistência médica preventiva e acompanhamentos diversos, como ginecológicos, pessoas que têm problema de hipertensão, ele faz um acompanhamento sistemático com essas pessoas, mas com a pandemia ganhou uma outra função, e a gente ampliou esse projeto. Então, em vez de 14 comunidades, como eu mencionei, a gente passou a atender 25, né? Muito com esse sentido de entender que todos precisavam ficar bem nesse contexto. Usamos, algumas pessoas vão achar interessante, principalmente quem é do Sudeste, aqui na vila, no distrito de Porto Trombetas, a gente consegue usar o carro-som, mas para chegar nas comunidades levando informação, a gente usou o barco-som, né? O rio estava cheio, o que propiciou que esses barcos chegassem bem próximos das comunidades para poder levar informação. Fizemos uma série de divulgações informativas, colocamos as próprias lideranças comunitárias para gravarem vídeos e pedir para as pessoas ficarem em casa, né, que elas se cuidassem, que elas tivessem os cuidados de prevenção. Além disso, nós também entendemos que as cidades próximas do entorno, como Faro, Terra Santa e Oriximiná, eram cidades que a gente precisava de alguma forma suportar, então a gente
inúmeros testes rápidos da Covid, doamos EPIs, doamos respiradores, para a gente poder ajudar que todos ficassem bem, que para a gente só essa sinergia fazia sentido. Então, foi uma riqueza muito grande ter tido a oportunidade de participar desse grupo, né, que ele próprio buscava soluções para o que estava acontecendo, né, que era uma surpresa para todo mundo, e acho que juntos conseguimos achar uma solução, né, viável, e pedir para as pessoas ficarem em casa e se cuidarem. Isso entre outras milhares de iniciativas que a gente adotou. Isso mostra, né, uma relação muito próxima que a gente procura ter com as comunidades, no sentido de entender como fazer a diferença, né? Um dos projetos, assim, eu acabei nem mencionando o processo nosso de reflorestamento. Lembra que eu comentei que a gente, antes de fazer a retirada da floresta, a gente faz todo o inventário florestal para quando a gente fizer o reflorestamento, a gente mantém essa floresta igual ela era, né, com a mesma proporção de espécies, vou corrigir aqui, com a mesma proporção de espécies vegetais que tinham, e um projeto que a gente está buscando, por meio do nosso presidente, enriquecer essas áreas reflorestadas para que elas se tornem áreas que possam ser usadas pelas comunidades quando acabar o processo de extração mineral, né, num determinado platô. Então, que isso possa ficar para ser usado. Mas nessa linha a gente tem outros projetos também, como o projeto da Copaíba, que é feito com comunidades, que é no sentido de incentivar, usar a Copaíba, né, o óleo de resina da Copaíba, como fonte de renda para essas comunidades. E como esse, tem N outros projetos. Vou pedir, então, que o João Meirelles faça algum comentário, pergunta, fica à vontade. Então, eu acho muito interessante o que a Karen coloca em relação ao MRN, e também é um desafio, né, uma empresa estar num território tão abrangente e tão complexo, mas se a gente olhar essa região, né, temos Alcoa do outro lado do rio, Juruti, e outros atores ali também que utilizam o rio, ou enfim, que tem vários... e eu acho que é bom a gente pensar, e acho que a Redes pensa muito nisso, na questão de compras locais. A pandemia nos trouxe desafios, a gente acompanhou junto aos quilombolas, principalmente, no Nordeste paraense, como ficou difícil para entregar o seu produto, que já era um produto de difícil colocação no mercado em termos vantajosos, né, se tornou mais difícil ainda. Então, eu acho que as empresas, se elas se unirem, né, em torno, por exemplo, da plataforma Parceiros pela Amazônia, que é uma plataforma que diversas empresas aqui estão presentes, e nós temos aí o orgulho de contribuir como facilitador do grupo 3, que é o grupo de compras corporativas, né, e o grupo 4, que é de reservas privadas, e pensar a integração dessas reservas privadas com o patrimônio nacional, com as reservas públicas, né. Eu acho que a gente tem que dar um foco, como eu mais ou menos sugeri, em 2, 3 cadeias de valor, e eu acho que se a gente conseguir comprar daqueles grupos indígenas, quilombolas, por um valor que é maior do que o mercado, no sentido, não é para inflacionar, nem tornar difícil o acesso a esse produto, mas é reconhecer que aquele produto é quilombola de Cachoeira Porteira, ou que aquele produto ele é caxiuiana, ou aquele produto ele tem uma incorporação de um serviço ambiental como a polinização. Então, por exemplo, na revitalização de áreas de mineração, que são previstas até nos termos de ajuste, né, seria muito interessante considerar, por exemplo, as abelhas sem ferrão. Por quê? Não só as abelhas, mas os morcegos ou outros insetos são polinizadores. Na verdade, se a gente olhar os estudos do Instituto Tecnológico Vale, né, o ITV, da Vera Imperatriz Fonseca e sua equipe, né, ficará claro para nós que 80% do valor do açaí, por exemplo, do cacau, está relacionado à polinização. Então esse serviço ambiental tem que ser visibilizado, assim como o conhecimento tradicional de tirar o açaí, de produzir a mandioca do jeito que o paraense gosta, claro que com as devidas
incorporações da segurança alimentar e de outros processos que são necessários até para tornar o produto viável economicamente. Então, acho que temos uma oportunidade de ouro nestas grandes corporações, né, e que tem um papel muito, não há dúvida do seu papel no território, de dar bons exemplos. Então, acho que esses projetos que a Karen coloca são fundamentais, mas nós temos que aprofundar nos projetos que vão mudar na geração de renda local, no papel da mulher, dinheiro na mão da mulher, né? No papel dos jovens, para que a migração seja compreendida não como a única escape, né? Então, acho que nós temos aqui um caldo, né, de oportunidades que eu acho que a Redes, a Federação das Indústrias, o IBRAM, podem conduzir, né, junto com parcerias como essa do PPA, da Plataforma Parceiros pela Amazônia, e o próprio, existe aí a MRN tem um projeto muito importante, né, que é o PPS, né, que é o Programa de Territórios Sustentáveis, que, junto com 3 ONGs, organizações da sociedade civil, o Amazon, Agenda Pública e a ICANN, mostraram que é possível melhorar a qualidade do serviço público, de diversas questões que acabam travando todas essas cadeias de valor no território. Eu queria fazer um complemento. Sim, eu queria falar com o João para vir conhecer. A gente tem um projeto de meliponicultura aqui com abelhas sem ferrão, que é feito com 20 comunidades, 20 famílias de Terra Santa, né? A gente tem outros projetos de geração de renda, a gente tem essa preocupação, viu, João, de deixar um legado para as famílias aqui do entorno, essa preocupação de geração de renda, de educação, ela tem um viés muito grande para a gente. A gente tem um outro que é o que eu mencionei, que é o de piscicultura, que é a criação de tambaquis em tanques rede, né, que é feito também em algumas comunidades. Então, a gente tem uma diversidade de projetos que ele é feito com todo apoio, capacitação, que a gente tem muito essa preocupação. E a gente tem um outro projeto em andamento das abelhas, que eu não posso adiantar aqui, porque ele ainda está em fase de estudo, mas também são abelhas sem ferrão. Mas se der certo, eu faço questão de compartilhar com vocês depois numa outra oportunidade. Certo. A gente vai lembrar, Karen. Legal, Karen, muito obrigada. Vamos então, eu vou fazer a pergunta agora para o João Meirelles e pedir que a Rita Areias faça o comentário depois, tá bem? João, fala-se muito sobre fomentar o empreendedorismo, né, apoiar startups e tudo mais, mas na prática, como é que isso é possível em pequenas cidades, que muitas vezes são muito isoladas, né, na maioria das vezes com muita dificuldade de comunicação e logística? Como é que isso é possível? Quais são as tuas ideias em relação a isso? Eu acho que é algo relativamente simples e tem que ser bem simples, essa é a questão. Nós temos aí a própria Alcoa trabalhando do outro lado do rio, né, de Oriximiná ali, não no Trombetes, mas no Amazonas, né, trabalhando com o IJUS, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável ali, na questão de pensar startups locais. O próprio Piabiru, como ONG, tem uma empresa, Piabiru Produtos da Floresta, e Karen, nós compramos mel sim, viu? E somos o único mel, por enquanto, infelizmente, que é totalmente legalizado com CIF, né? E com produtores regularizados no Cisfauna, né? Por ser uma atividade com um animal silvestre. Mas eu acho que a gente tem que partir, e eu já vi a Vale fazendo isso em Canaã, em Parauapebas, em destravar a economia local, né? O mercadinho local, a formalidade da nota fiscal ou a formalidade da DAP do produtor. Eu acho que a gente tem que trabalhar na base, e com todo respeito a programas que querem vir buscando um território grande, eu acho que esse caminho, né, como você mesmo, como a Karen colocou, né, de pequenos projetos, só que nós temos que dar um avanço seguinte, esses projetos todos, inclusive nossos, às vezes são relacionados à produção, mas nós temos que olhar agora a formalização, estruturar a cadeia, entender os nós que existem nessas cadeias e apoiar, por exemplo, a prefeitura, né, o Estado, a simplificar processos, né?
e processos que às vezes são tão impeditivos do tipo, preciso ter uma localização geográfica precisa, ou preciso ter um papel numa secretaria que está a 1.000 quilômetros daquele produtor rural, enfim. Então eu acho que o fortalecimento da base, né, eu acho que tem que ser a prioridade, e nesse sentido é que as startups têm que ser muito simples, é a empresinha de mototáxi, é a empresa de logística local, de barco local. Eu não estou pensando em empresas que vão resolver o problema da Amazônia ou o problema regional, ou vou conseguir, por exemplo, eu falei de restaurante industrial. Não é para atender o restaurante industrial que tem lá, serve 3.000 refeições por dia e já fornecer 6.000 pés de alface. Não é isso. É começar com os 10 pés de alface. Só que a empresa que contrata a outra empresa, o fornecedor de restaurante industrial, tem que entender, ambos têm que entender que é um processo. Começa com 10 pés de alface e vai chegar aos 1.000, 2.000 e substitui isso. E se a gente olhar os alimentos que o Pará consome, é vergonhoso. O Pará, o Amazonas, produtos que poderiam... O Ceasa, na verdade, do Pará é um Ceasa de importação, quando a Amazônia foi autossuficiente por muito tempo, e ela está perdendo a sua característica por não dar a devida prioridade a isso. Então, cabe às grandes empresas e aos vizinhos esse diálogo neste processo de estar pequenos fundos para startups locais, desmistificar isso, formalização. Eu acho que a economia mais informal do Brasil está na Amazônia, porque nós nunca demos essa devida prioridade. E essa prioridade tem que ser da sociedade. A sociedade tem que comprar essa briga, né? E, obviamente, fazer com que o Estado cumpra as suas obrigações, né? E o Estado precisa entender que é preciso desonerar o pequeno produtor, desonerar a agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, nos seus produtos básicos. Os seus produtos básicos têm que ter um valor especial, tem que ter um reconhecimento, acesso a crédito, transporte, enfim, e principalmente assistência técnica rural. A gente tinha, até recentemente, e o próprio Piabiru estava dando assistência técnica a 2.000 famílias de assentamentos agroextrativistas, né, em RESEX, em RDS, e o governo federal, o INCRA, suspendeu esse processo, né, e não foi substituído pela Zemater, nem pelos municípios. Então, os municípios onde tem mineração, isso em Barcarena, a gente tem trabalhado com a secretaria ali, nesse sentido, junto com a Hidro, nesse sentido de que fortalecer a capacidade de fomentar os negócios locais. Então nós temos que olhar para o nosso vizinho, não é olhar para o outro lado do rio. Obrigada, João. Queria convidar a Rita Areias para comentar ou fazer alguma pergunta para o João. Rita, com você. Eu queria corroborar com tudo que o João falou. Nós temos essa perfeita consciência também que essa simplicidade ela precisa ser realmente vista, né? Então não adianta se criar expectativas enormes quando nós vemos que o foco realmente tem que ser a base. Essa facilitação em entender aos pequenos, né, a exemplo, até pegando um gancho aqui do que a Karen colocou, dessa sinergia, né, dessas iniciativas que chegam ali na ponta e que ficam como um legado dessas comunidades, não é somente dar a vara para pescar, né, ensiná-los de que forma empreender a partir daquele projeto inicial que foi dado. Exemplo, claro, muita propriedade com relação, né? Então, se você não dá a iniciativa inicial para que estes pequenos possam, sim, ser os fornecedores iniciais, não do todo, mas em parte, e fazê-los acreditar que é possível, daí, desenvolver todo um processo de crescimento e dar suporte a eles, óbvio, né? E a redes
faz isso através de fomentando aí muito o fornecedor local e trazendo essa interação entre as indústrias e o fornecedor local. E essa capacitação que passa, que permeia por todos, né? O esforço do poder público em facilitar desse contexto todo é fundamental. E essas entidades, na qual a federação, obviamente, se inclui, ela tem esse entendimento, e só assim a gente realmente vai poder transformar. A base é o que vai dar o suporte para essa transformação, e nós precisamos fomentar isso, com certeza. João, então você tem a palavra agora. Então, eu acho que eu tenho um exemplo bem simples. Um produtor de uma região de farinha, a mais conhecida do Pará, de Bragança, né? Farinha de Bragança já vale mais por ter esse sobrenome, né? Ele vendia farinha apenas em sacos de 60 quilos e não era uma farinha formalizada, né? Nós entramos com uma pequena empresa nossa junto com ele, ensacando e buscando o selo de inspeção estadual, os procedimentos todos, né? E essa farinha já passou a valer, em vez de R$2, R$3, 4, 5, 6, 8, depende, enfim, da negociação possível. Então são esses pequenos processos, né? Nós temos aí o desafio do quilômetro zero, do produto da agricultura familiar. A maior parte dos vizinhos, das grandes corporações que estão em regiões de mineração, tem na agricultura familiar uma parte dos seus vizinhos. Então, eu acho que é esse processo que tem que se buscar. E, claro, num contexto amazônico de biodiversidade, não é um único produto que vai resolver o problema, mesmo porque na agricultura, no extrativismo vegetal e animal, há uma sazonalidade muito forte, e nenhum desses produtos resolve a questão. O açaí, por exemplo, ele vem mostrando muito forte, é algo muito recente, mas pode não vir a ser. Então, e ele também não resolve toda a situação, porque, na verdade, o ribeirinho, o produtor, o fornecedor, ele não tem aí um total da sua renda garantida só por aí, porque a sua participação nessa cadeia de valor é muito pequena. Então, eu acho que vale a pena, apesar de parecer pequeno, né, a gente se debruçar cientificamente sobre esse processo, a universidade, junto com os atores que já estão no território, o SEBRAE, o Redes, através das diferentes federações, mas eu acho que a gente tem que destravar nó a nó, né? Numa comunidade a comunidade, né? Grupo a grupo, família a família. Eu acho que é uma lição de casa que a gente tem obrigação de fazer. Eu acho que a gente não pode partir para grandes projetos sem antes resolver essa lição de casa com o nosso vizinho. Obrigada, João. Eu vou então agora fazer a pergunta a Rita Areias e pedir que o senhor José Lourenço Seixas faça o comentário, a pergunta, se assim interessar, né? Rita, eu gostaria que você falasse sobre as ações de cidadania e capacitação do Cores FIEPA junto às indústrias. Na nossa apresentação, eu coloquei de uma forma bem sucinta e direcionada, né, todo o nosso escopo de atendimento através do Conselho de Responsabilidade, né? Então, essa atuação, ela permeia de grande, pequeno, portes, né? E, assim, nós abraçamos a cada projeto quando nos é demandado essa atuação, né? Exatamente prospectando resultados que sejam mais permanentes, que fiquem realmente como um legado de atuação, né? Um dos grandes gargalos que nós sempre percebemos, e até pelas dimensões continentais do nosso estado, é exatamente a emissão de documentos, né? Então, é impressionante quando a gente verifica que a empregabilidade, às vezes, ela é comprometida porque as pessoas realmente não têm documentos, as pessoas vivem, né,
numa situação de inexistência. Então, nós precisamos, como o João acabou de falar, são tantos nós, né? Nós precisamos elencar prioridades, atuar de forma ampla, com o apoio de todos, isso faz parte de um grande complexo, porque realmente sozinhos nada podemos fazer. E através do conselho foi uma forma que a federação encontrou de fazer essa aproximação de todos estes parceiros, de todos esses braços que têm como uma visão comum, né, a melhoria do todo. Então, estes nós que a cada momento nós paramos com esse desafio logístico de distâncias enormes, né, de acessibilidade, né, é sempre tudo muito complexo. E só através de união de forças e do pleno entendimento de que cada um tem que dar a sua contribuição é que nós realmente podemos fazer diferença. Então, o Cores ele atua exatamente como facilitador desse movimento. Certo. Antes de passar a fala para o José Lourenço, eu queria lembrar um pouco que pode interagir, pode fazer perguntas para a gente no chat, para a gente responder depois dessa rodada de debate, tá bem? Agora, então, José Lourenço pode comentar, pode falar, fazer alguma pergunta para a Rita. Fique à vontade. O que eu percebo ao longo dessa discussão, né, os vários enfoques, seja a atuação da PEABIRU, que conhecemos já de algum tempo, o trabalho do João Menezes, seja da Mineração Rio do Norte, que eu conheci muito de perto nos anos 90, fui diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus, e justamente foi o INPA, em cooperação com a Mineração Rio do Norte, que fez um trabalho de médio a longo prazo no reflorestamento daquela área, né? Do qual se retirou a cobertura vegetal para a exploração da bauxita. Isso foi feito pelo INPA, pelo pesquisador João Ferraz. Seja no trabalho da FIEPA, né? Principalmente o Conselho de Responsabilidade Social, o que eu percebo é a necessidade de uma aproximação maior nossa, das nossas entidades. Eu, por exemplo, tenho uma base dentro da própria FIEPA e não tinha tido oportunidade de interagir com a Rita. Nós temos no bloco A, lá no 4º andar, justamente uma área que era de capacitação pessoal do Senai, né? Com Dário Lemos. Estamos completando 3 anos. Temos um escritório de articulação público-privada. A nossa sede principal, que é onde eu estou falando, é aqui no espaço empreendedor do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. No entanto, eu não tive a oportunidade de interagir com esse Conselho de Responsabilidade Social. Temos muito contato com vários arranjos produtivos locais que são sediados lá, né? O arranjo de cosméticos, que é liderado em grande parte pela Fátima Chama, né? Ou seja, uma empresa tradicional que junta outras tantas empresas tradicionais como a Juruá e tal. Então, o que eu poderia recomendar, viu, Rita, principalmente já que estamos lá no mesmo local, é que nós pudéssemos ter uma interação maior, principalmente nessa questão que foi a pergunta da Brunella, na capacitação junto às indústrias. A gente se ressente de uma articulação maior, por isso mesmo a aproximação que a gente tem já de alguns anos com o próprio SEBRAE, né? Agora, inclusive, mais recente com a Emater, e uma forte articulação com a OCDE. Eu estava vendo, inclusive, uma das projetos da nossa carteira CDR aqui na região metropolitana, é uma plataforma multilateral de comercialização das atividades agro, né? Organizadas em cooperativa, todo integrando aqui a mecanismo de pagamento, cobrança na plataforma, permitindo consumidores e comerciantes que possam pagar e acompanhar o estado de pagamento de suas compras. Ou seja, todo um trabalho aqui que foi ressaltado
tanto pelo João, né, como pela própria Karen. Então, eu vejo nisso aí uma possibilidade que esse painel está propiciando da gente conhecer um pouco mais as atividades que vêm sendo desenvolvidas por essas entidades. Tudo bem? É muito mais um comentário do que, na verdade, uma pergunta. Tá? Então, você gostaria de comentar? Claro, gostaria sim. Eu acho que esse fórum, né, essa oportunidade é exatamente isso, né, essa aproximação, essa sinergia que nós podemos ter aqui, né? Será um enorme prazer só recebê-lo, José, mas a todos aqui que participam, que estão acompanhando esse nosso painel. Eu acho sim que esta aproximação é fundamental, necessária. Quer dizer, eu acho que só com esforço e investimento de todos podemos fazer as mudanças. Então, estamos na Federação das Indústrias à disposição para recebê-los, contribuir, somar, ir, né? E com isso poder somar a qualquer iniciativa. Vai ser, eu vou cobrar essa visita, tá, João? Em breve para recebê-lo e quem sabe estreitar, sim, o quanto antes, não só o convite feito a você, mas a todos que estão aqui participando nela. Obrigada. Bom, é que a gente já está vendo que o fórum está rendendo ao que ele se propôs, né? Ao diálogo, à interação, e a gente espera que esse diálogo possa continuar após o evento também. Então, a gente terminou a rodada de debate, lembrando ao público que pode comentar, fazer perguntas, e a pergunta vai ser lida aqui, e a gente vai ter a oportunidade de discutir as curiosidades do público. Eu queria, então, fazer uma pergunta ao senhor José Lourenço, que é o seguinte: existe um plano de ciência, tecnologia e inovação, não é isso? E para minerais estratégicos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esse plano, na verdade, foi lançado em 2018 pelo Ministério ainda era MCTIC, né? Ainda tinha o C de comunicação, numa articulação com o Ministério de Minas e Energia. E uma das preocupações grandes era, conforme eu mencionei antes, a questão ligada a possíveis arranjos produtivos locais agrominerais, pensando principalmente na questão ligada aos fertilizantes, conforme eu mencionei. Ou seja, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de consumo de fertilizantes, mas tem uma imensa dificuldade, ou seja, participa com apenas 2% da produção mundial. Ou seja, a Índia e a China consomem 50% desses fertilizantes produzidos no mundo. Então, para o potássio, por exemplo, as possibilidades e perspectivas estão relacionadas à viabilização de novas jazidas na Amazônia. Os grupos ligados a essa área das geociências, somente da geologia, têm essas ocorrências mapeadas, o que poderia significar essa exploração na redução dessa importação para cerca de 15% a 20% dos próximos 5 anos. Então, essa questão, eu reitero, ela é de fundamental importância porque ela vai envolver uma inclusão socioprodutiva de agricultores familiares, médios, grandes, enfim, encurtamento dessas cadeias de produção, distribuição e consumo. Ou seja, isso acaba envolvendo não só o setor agro, como o setor empresarial mineral, tá certo? Já existem grupos do Brasil, inclusive um deles ligado à figura absolutamente histórica do Alisson Paulinelli, criador da Embrapa, nessa questão ligada à rochagem, seja inclusive disposto a empreendimentos que podem ser
curto a médio prazos de investimentos nessa área, ou seja, a utilização de plantas e cultivos adaptados a cada agrosistema. Isso tem, inclusive, um efeito grande na capacidade de captação e armazenamento da água, né? A retenção de umidade com pó de rocha. Enfim, é todo um segmento no qual o governo federal está atento com esse plano, não é? E o governo do estado agora, em função até da destinação de 20% desse recurso do CEFEM, da contribuição financeira da exploração mineral, pretende investir no desenvolvimento tecnológico, visando, inclusive, o que estamos chamando de mineração sustentável, né? Que tenha realmente impacto, não só para a questão econômica, mas principalmente socioambiental. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar. João Meirelles. Eu acho que esse é um assunto muito importante e temos que agregá-lo a toda a estrutura que precisa ser montada de assistência técnica e extensão rural, de ATER, né? Inclusive porque parte dos fertilizantes, aí está o Centro de Biotecnologia, podem ser desenvolvidos a partir do próprios vegetais e pequenos animais de combate a pragas na parte de combate a pragas. Então, eu acho que são duas questões que precisam vir juntas, né? Técnicas tradicionais juntadas aí com toda a experiência da agricultura moderna, vamos chamar assim, e no contexto amazônico. E nós temos já um histórico das universidades, né? Desde o Instituto de Agronomia do Norte até hoje, são mais de 60, 70 anos de conhecimento científico, né? Já bastante aplicado. Eu acho que está na hora de encaminhar isso para a prática, né? E aí eu me coloco à disposição em Barcarena, enfim, nos territórios que a gente atua, em Moju, Curuçá e Bragança, para a gente testar esses modelos. Mas eu acho que a gente tem que ir para o campo, com toda a importância de levá-lo isso para as estruturas de prefeitura e estado, mas também ir para modelos de demonstração práticos. Certo. João, aproveitar que a palavra está com você, eu vou fazer uma pergunta. A gente sabe que é preciso, antes de mais nada, criar um ambiente favorável, né, aos pequenos negócios sustentáveis, inclusive com grandes corporações como compradoras e também estimulando essas atividades, né? Então, queria que você falasse um pouco mais, você já falou, mas queria que você dissesse um pouco mais como é que isso é possível. Eu acho que as próprias grandes corporações têm grandes fornecedores, né? E às vezes esses grandes fornecedores se instalam, vamos dizer, junto a essas empresas até para prestar os serviços nos padrões, nas exigências, enfim, que devem ser feitas. Agora, uma vez que a gente sabe que esses processos, que são investimentos de muito longo prazo, né, vão ocorrer, a gente precisa entrar antes com a escola, né, com a capacitação, com os institutos estaduais de educação, escolas técnicas, ou fortalecer a capacidade aí. Eu diria sempre das coisas básicas, né? A gente tem que fortalecer a associação de pais e mestres daquela escolinha, das escolas agrícolas rurais, né? As pequenas instituições, porque as grandes instituições, a Federal do Pará, a estadual e tudo mais, são muito importantes, mas para chegar nelas, principalmente para esses grupos que são mais isolados e que foram excluídos e são excluídos nesse processo todo. Então, novamente, eu volto para esse meu discurso, que é até um pouco chato, né? Que a gente tem que destravar os nós no local, na localidade. Então, fortalecer a capacidade de alfabetização. A gente vê o Marajó, por exemplo, que é a nossa área prioritária, né? O analfabetismo funcional está em 85% das pessoas do Marajó, né? Então, em 500 mil habitantes do Marajó, tem menos de 2 mil com formação universitária. E aqueles que têm formação universitária acabam migrando até pela falta de condições, enfim, de ter emprego, uma renda, enfim, mesmo o empreendedorismo nesses locais está muito limitado, até porque
temos dificuldade de criar elos permanentes. Então, eu volto à questão básica, né, da educação no local, né, de valorização do conhecimento tradicional, de partir do conhecimento tradicional. Nós temos as terras pretas, essa experiência de milhares de anos, né, da agricultura pré-colonial, que hoje já tem muito conhecimento científico associado. O Guild, por exemplo, tem patentes relacionadas ao INPA, o INPA também, enfim, daí por diante. Então, eu acho que a gente tem conhecimento suficiente, falta vontade política e determinação das grandes corporações em seguir adiante com esse projeto, que inclusive é mais barato e sustentável e permanente do que qualquer outra iniciativa. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria, assim, Vamos lá, então. Senhor José Lourenço primeiro. Essa questão que João Meirelles ressalta, eu acho que é de fundamental importância o conhecimento do território. Eu devo dizer, bem, eu sou paraense, nascido em Belém, passei 10 anos investindo na minha formação e quando voltei, completando agora em dezembro 48 anos, que eu estou atuando na região, né, na área da geociência, enfim. Criei o primeiro curso de doutorado em toda a região e tudo mais. E essa questão que o João destaca da educação, eu quando assumi a Universidade Federal do Pará, em 1985, eu fui responsável por esse grande salto da interiorização da universidade. A universidade estava concentrada apenas em Belém. Fui considerado um louco por ter criado em 86 8 campos. Ou seja, o campus de Santarém, na verdade era a Universidade de Santa Catarina, que tinha um projeto Rondon, um campus avançado, durante as férias, uma atuação muito localizada, o campus de Altamira, de Cametá, de Abaetetuba, de Soure, de Castanhal e de Marabá, ou seja, 8 campos. Vocês sabem que nessa ocasião o número de professores com licenciatura completa era apenas 2%, ou seja, 98% é o que a gente poderia chamar de professores leigos. Vocês imaginam, então, o impacto terrível que isso teria para a situação futura, ou seja, nós teríamos um quadro muito mais complexo. Hoje nós temos a Universidade Federal presente em 12 áreas, a Federal Rural, o IDO, o Instituto Federal do Pará tem pelo menos 12 campos do interior. Então, o que precisa, que é o meu desafio atual, agora como diretor-presidente de uma organização social, é dar um novo salto, é o salto da inovação. Ainda que exista necessidade da área de educação, muito ignorante, do ponto de vista de que tem a formação, mas não sabe utilizá-la, como é o caso em Marajó, um caso dramático desse sentido, mas é agregar valor, usando conhecimento. Hoje nós temos um número considerável, milhares de doutores. Está precisando é um engajamento, e esse é o papel do Centro de Desenvolvimento Regional, é justamente articular conhecimento, transformar conhecimento e mesmo invenções. Tem muitas invenções. O próprio Museu Guild, eu fui diretor do Museu Guild também nos anos 80, é transformar esse conhecimento em produtos, processos, agregar valor, mantendo a floresta em pé. Karen, você queria comentar? O meu é mais um ponto de vista pessoal. Vocês devem ter percebido pelo sotaque que eu não sou paraense, eu sou de Belo Horizonte, mas eu me apaixonei por Santarém em 2003, eu decidi morar em Santarém. Ao chegar em Santarém de barco e me deparar com o Encontro das Águas, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de ensino superior em Santarém, e eu percebi o tanto que é relevante, é importante. Foi uma instituição de ensino superior, né? Lá é privado, uma universidade privada, e eu percebi o tanto que é importante essa questão de você ter acesso à educação, você ter oportunidades e cursos, né, que capacitem as pessoas na região. Foi uma experiência fantástica. Eu fiquei 5 anos aqui no Pará e eu sou tão apaixonada que eu voltei. E sou meio suspeita, mas eu continuo acreditando, viu, João e José, que eu acho que investimento em educação, eu acho que é um legado que a gente deixa e que ele é fundamental para as futuras gerações.
Eu tinha um pouco de vergonha de colocar que eu tenho um curso técnico em Química pela UFMG, e hoje foi uma das primeiras coisas que eu coloco no meu currículo. Eu trabalhei na Escola de Engenharia na área de metalografia e tratamentos térmicos dentro da engenharia metalúrgica. Então, é uma experiência, é uma formação que me deu um diferencial na área de comunicação, pelas experiências que eu tive. Então, eu acredito que nenhuma educação, nenhum aprendizado, ele é em vão, em algum momento a gente acaba aproveitando. Então, é um depoimento pessoal, mas que eu acho que casa bem com o que eles falaram e com o que a Rita trabalha também, né? Que é essa transformação por meio da educação. Aproveitar que a fala está com você, Karen, queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas para 2021 da mineração Rio do Norte, né? Após esse ano de 2020, de pandemia, né? Todo mundo teve que aprender a lidar com tudo isso, e para 2021, ainda a pandemia, esperamos que em breve, pós-pandemia, né? O que você tem de perspectiva para isso? Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande, né, de proximidade com as comunidades. Eu espero que esse relacionamento, essa proximidade que foi pensar juntos e planejar juntos o que seria feito, né, sempre do ponto de vista do outro, foi fundamental. Eu espero que isso fique como um legado, como um aprendizado, porque eu adoro troca de experiências, eu estou adorando estar aqui. A gente tem vários projetos que eles têm décadas já de existência. Entre eles, a gente tem o projeto de combate à malária, que a gente faz pulverização nas comunidades, dá aula a gente também ensina medidas preventivas, tratamento dos sintomas. Temos também o projeto Pé de Pincha, que é um projeto que eu sou apaixonada, que é a preservação de quelônios da Amazônia, feito com as cidades, com os municípios de Orixi e de Terra Santa, e é um projeto que a gente já devolveu mais de 5 milhões de quelônios, né, de tartaruguinhas para o meio ambiente. Então, ele vai muito de respeito ao como a comunidade enxerga o quelônio como uma proteína. Então, a gente tem a parte de educação da necessidade de preservação dessas espécies, e a gente consegue entender isso e fazer com que isso seja um projeto socioambiental, né, para as comunidades, que eles tenham uma fonte de alimentação, mas que também entendam a importância da gente preservar e devolver essas tartaruguinhas para o meio ambiente. Então, eu enxergo esses projetos, assim, acho que a gente vai conseguir mostrar um pouco do que a gente está fazendo em 2021, respirar um pouco mais com calma depois dessa loucura da pandemia, que a gente espera que em 2021 a gente já a partir de março a gente já consiga ter um cenário mais favorável e trocar experiência com essas pessoas fantásticas que estão aqui nesse fórum, para que a gente possa crescer juntos e pensar juntos, porque, como eu disse, a troca de experiência é o que faz a gente enxergar novas perspectivas para os problemas que a gente tem pela frente. É isso. Mais alguém quer falar sobre perspectivas de 2021? João? Bem, eu gostaria de interagir aí essas perspectivas, né? A primeira delas é que esse pesadelo realmente nós consigamos nos libertar, né? Quando nós pensamos que a coisa está dominada, vamos dizer assim, ela nos surpreende. E aproveitando a fala do José Lourenço, né, eu gostaria de reiterar essa aproximação, essa oportunidade que o Fórum nos deu de poder interagir, e essa união e esse movimento fique aqui, né, que a gente possa certamente nos aproximar, que nós possamos promover essas reuniões e trocar essas informações e essas experiências que eu acho que são de fundamental importância para todos nós, cada um no seu momento, na sua área de atuação. E também, com perspectiva para 2021, que a gente consiga realmente poder fazer dessas entidades, especialmente da Federação das Indústrias,
é uma maneira de aproximação e de transformação. E isso realmente nós precisamos nos aproximar, essas demandas precisam ser consolidadas, né? Então eu me coloco aqui, não só o Conselho de Responsabilidade, como a federação como um todo, à disposição para que nós continuemos com esse grupo e possamos cada vez mais ter essa interação permanente para essa transformação. Era isso. Eu poderia falar? Sim. Então, eu acho que a gente tem que concentrar na união, né, das empresas e trazendo as políticas públicas para essa perspectiva de longo prazo. Eu vou citar o exemplo do Programa de Aceleração de Negócios, Startups, da plataforma Parceiros pela Amazônia, PPA, que uma organização colega nossa, o IDESAN, tem sido facilitador, né, até há pouco, e que já vem trabalhando com mais de 40 pequenos negócios, o negócio de formação. E eu acho que isso tem que ir para a base do território. Como também acho que as empresas podem se unir nas suas regiões, as empresas que estão no Maranhão, que estão no Tocantins, ou numa determinada... ali tem a MRN próxima ao COA e outras grandes empresas na região. Então, não necessariamente apenas mineração, então tem regiões que a Vale está próxima de atividades da Suzano ou de cimento, enfim, como Votorantim. Então, acho que nós temos aí elementos suficientes. O ano que vem vai ser muito difícil, né? Por mais que tenhamos uma vacina, chegar aos territórios de uma maneira justa, né? Vai ser um grande desafio. E então a gente tem que trabalhar realmente numa perspectiva de animar os negócios locais, né? Mas olhando com lupa, né, nos pequenos problemas. São os pequenos problemas que a gente tem que resolver. Toma aqui a liberdade de falar em nome da Redes, né? Dizer que certamente a Rede está muito contente, muito satisfeita com o resultado do fórum e também está aberta ao diálogo, continuar o diálogo com todos vocês daqui para frente. E que 2021 seja um ano de realizações, né? Acho que estamos todos muito mais preparados para lidar. Sabemos que a pandemia ainda é uma realidade, pelo menos por enquanto, mas a gente está bem mais preparado para lidar. Conseguimos soluções, né? E a Exposibran é um exemplo disso, esse grande evento acontecendo online, não é isso? Então, eu estou muito satisfeita, viu, pessoal, com o andamento do fórum. Muito obrigada a todos. Está chegando a hora aqui do encerramento. Acho que se alguém quiser ainda dar uma última palavra, está tudo ok. Eu só queria convidá-los, se me permite, eu queria só convidá-los, assim como a nossa amiga da FIEPA nos convidou, convidá-los a conhecer o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, viu? Há experiências fantásticas, inclusive um grande número de startups em várias áreas, somente ligadas a alimentos, à tecnologia da informação. Tem laboratórios aqui de referência nacional e internacional, engenharia biológica, tecnologia supercrítica. O laboratório aqui é tão ou mais importante que da Unicamp. Eu costumo dizer, porque poucas pessoas conhecem, mas eu digo muito, pessoal de fora, que existe vida inteligente na Amazônia. Existe muito pouca gente reunida. Então, e a Amazônia não só é fundamental, como diz o João, para a questão de pequenos negócios, pé no chão, desenvolvimento local, mas para grandes negócios, tá certo? Ou seja, a Amazônia pode pensar grande, senão nós vamos ficar apenas exportando commodities, né, o nosso açaí, sem agregar valor. E agregar valor significa desenvolvimento tecnológico, conhecimento, grupo de pesquisa de ponta. Agora, o que precisa é esses grupos se envolverem mais com a realidade local, sair dos seus muros de universidade e se envolver, buscar transformar isso em produto, em processo. Inclusive, nós estamos trabalhando com algumas espécies amazônicas
são poderosos antivirais. Estamos numa convênio com o CNPq de Campinas, Centro Nacional de Energia, né, e Materiais, desenvolvimento de antivirais. Então, a perspectiva eu acho que é muito boa para a Amazônia. É uma questão da gente persistir, né, agregar parcerias de fundamental importância. Tem as entidades que atuam mais no nível local, desenvolvimento, tem algumas que podem dar saltos importantes tecnológicos. Mas, olha, foi importante. Essa experiência de interagir com o grupo todo foi muito rica. Foi um aprendizado. Foi muito rica. Eu queria deixar... Diga, Karen. Eu queria deixar aqui aberto quando, né, que a gente vai procurar fazer contato com todo mundo e deixar o convite quando a pandemia, né, der uma passada ou então uma mainada, ou a gente tiver a vacina já, para a gente, vocês estão convidados, né, a conhecer a Mineração Rio do Norte. A gente tem um programa de visitas, a gente vai ter o maior prazer de recebê-los. Né, é bem interessante, e fica aqui o convite. Agradeço a oportunidade de participar, o convite da Redes FIEPA pela oportunidade, e a Exposibran 2020, que mostrou que a gente está num cenário de se reinventar e fazer as coisas acontecerem. Então, está de parabéns o IBRAM pela iniciativa e a Redes FIEPA também pelo convite. Obrigada. Muito obrigado. Então, muitos convites, muitos compromissos. Saímos daqui fortalecidos, com certeza. Acho que ficou essa mensagem, né? Existe vida inteligente na Amazônia e muitas vidas, né? Que bom que a gente teve essa oportunidade aqui de conversar sobre isso. Eu vou, então, proceder aqui ao encerramento. Chegamos ao fim do nosso fórum. Agradecemos a participação de todos, do público, dos convidados. Convidamos a todos, então, para visitar os estandes da área da Feira Virtual e participar de outras atividades e palestras da programação de Exposibran 2020. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.